Vulnerabilidade ampliada. O papel do acesso à justiça em comunidades marcadas por desastres. Segunda parte. Perspectiva do Ministério Público Federal com o Procurador Federal Dr. Helder Magno. O desastre aconteceu, o rompimento, e algumas pessoas vão falar, as empresas vão falar acidente, e nas comunidades, o Matheus já ouviu muitas comunidades falar assim, não foi acidente, foi um desastre crime. Foi um crime porque havia previsão do que aconteceria, previsibilidade. Esse estudante de direito penal sabe disso, que inclusive o Ministério Público Federal imputou crime doloso contra a vida no processo. Só que a gente teve, no aspecto criminal, uma série de problemas, porque chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, afastou, num habeas corpus, a competência do Tribunal do Júri de Ponte Nova para o julgamento do processo crime. E aí, quando ele disse, até entrando no habeas corpus, entrou em matéria fática. E aí vamos dizer assim, foi como um dominó. Um dos diretores da Samarco conseguiu isso, não sei se da Samarco ou da Vale, e aí acabou derrubando para todo mundo a competência do Tribunal de Júri. Porque o Ministério Público Federal tinha denunciado por homicídio doloso. 19 homicídios dolosos no processo criminal. Mas quando afastou-se para um, aí no processo criminal a gente tem isso. Se ele diz que não é homicídio doloso, que seria só poluição com o resultado morte, e aí o resultado morte seria a título de culpa, não teria como se aplicar para todo mundo. Então o processo ficou meio parado, isso lá no aspecto criminal. Ao ponto de a gente chegar no momento em que a juíza julgou, no aspecto criminal, foi sentenciado o processo, dizendo que não era possível, inclusive, a imputação do crime de poluição da Lei dos Crimes Ambientais. Então esse é um aspecto bem triste. Há recurso do Ministério Público Federal sobre esse tema, mas esse é um ponto, assim, só um primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Mas em 2021, eu acabei discordando de algumas linhas de atuação que estavam se desenhando, sobretudo porque no início do governo Bolsonaro e do governo Zema, a gente tinha alguns acordos com as empresas e as empresas foram fazer um joguinho diferente, e é um jogo que envolveu inclusive outras instituições, sobretudo o Ministério Público Estadual, e algumas questões que a gente estava fazendo uma negociação, inclusive a ideia de fazer uma repactuação de tudo. Tinha lá atrás, logo que teve desastre, a União, o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo fizeram um acordo chamado TETAC. Esse acordo ele foi muito criticado porque ele não teve a participação das pessoas atingidas. Foi um acordo de cima para baixo. Então o Ministério Público Federal entrou com uma ação, a chamada ACP dos 155 bilhões, porque a gente dizia que a gente não tinha como dizer qual era o dano, qual era o montante da reparação necessária, mas estimou que esse valor de 155 bilhões era o mínimo, porque tinha sido o valor em dólar que teria sido num acidente, num desastre mais próximo, que era o desastre que ocorreu lá no Golfo do México, um derramamento de petróleo. Então, os colegas, eu não participava da Força Tarefa neste momento. Aí, a gente teve, depois da ação do Ministério Público Federal, questionando inclusive o TETAC, a gente conseguiu com as empresas fazer alguns acordos. Primeiro, o Ministério Público Federal, a gente precisa de perícias, a gente precisa de levantamentos, a gente precisa de mobilização. Então, como que a gente vai fazer? Aí o Ministério Público Federal conseguiu um acordo com as empresas, Vale, BHP e Samarco, que elas têm entidades para fazer estudos para o Ministério Público para poder ter um equilíbrio. Eu, no meu entender, quando se fez aqueles acordos, a gente estava fazendo ali para mim, esses acordos, o primeiro deles chamou TAP, que é um termo de acordo preliminar, para mim ele era um acordo processual, que era o quê? Como vamos resolver a questão das perícias? Nada impede que as empresas tivessem as perícias delas, mas as empresas concordaram em contratar
E aí no processo coletivo, que a gente chama de processo, existe uma regra que é a inversão do ônus da prova em matéria de direito ambiental, em matéria de tutela coletiva, que é quem tem que provar que não aconteceu dano ao meio ambiente são as empresas. Isso. Né? Na verdade, ela que vai ter a possibilidade. Então, esses acordos tinham um pouco dessa linha. E aí foram contratadas 3 instituições, o processo foi longo até se fechar nisso. 3 instituições para fazer uma chamada Instituto Lactec, que ia fazer os estudos ambientais, uma outra chamada Humble, que ia fazer uma análise dos programas da Fundação Renova, que já tinham sido criados e como que ela estava implantando, e uma outra entidade que essa contratação demorou um pouquinho mais, que foi a Fundação Getúlio Vargas, para fazer análise do aspecto social. E por outro lado, a gente, depois desse primeiro acordo chamado TAC, a gente conseguiu um outro acordo chamado aditivo, TAP, a gente conseguiu um outro acordo chamado aditivo ao TAP, que é onde que foi um processo que a gente entendia que era necessário. A contratação também de uma assessoria técnica para as pessoas atingidas, para que elas tivessem um equilíbrio. Só que as empresas tiveram muita má fé nesse processo. Elas não agiram com a boa fé necessária e a gente entendia que para se fazer uma repactuação precisava. Primeiro, o povo está mobilizado, o povo também está, as pessoas atingidas estarem com compreensão sobre os seus direitos, mas a gente teve todo um processo, como eu ia dizendo, onde eu comecei. No início dos governos Bolsonaro e Zema, as empresas que tinham feito acordo com a gente, elas foram nos bastidores conversar com os governos. E aí veio o desastre de Brumadinho, e isso acabaram pensando num outro modelo. E o Ministério Público assumiu um papel muito importante, desde a lei. Existe uma lei muito importante, depois que vocês forem estudar, vocês olham, que é uma lei de 1981, que trata sobre a questão ambiental. É dali que começam as ideias de legitimação, de atuação do Ministério Público na questão. Depois, em 85, vem a lei, 87, a lei da ação civil pública. Na dúvida se ela é de 85 ou se é de 87. A lei da ação civil pública. E aí, com a Constituição de 88, que a gente tem esse novo papel mais ampliado do Ministério Público. Mas tem um outro lado, que se por um lado a gente tem uma possibilidade de atuação muito importante, existe uma outra questão que às vezes a gente precisa discutir, que é a nossa efetiva legitimidade para tratar. A gente fala assim que a gente é substituto processual. Mas para substituir alguém, para pedir no lugar de alguém, você precisa estar junto. Né? Você precisa dialogar, você precisa conversar, você precisa entender como que os destinatários da solução jurídica vão ver essa solução jurídica. E aí eu acho que a gente tem um déficit muito grande na atuação dos ministérios públicos, de um modo geral. A gente tem a chamada legitimação extraordinária da lei da ação civil pública, depois isso vem para outras leis, que é você vai ser um substituto processual legitimado pela lei para pedir em nome da coletividade. Só que às vezes você precisa estar atento se o que você está buscando em juízo é realmente o interesse das comunidades. Aí nesse caso, eu acho que a gente conseguiu começar a construir um modelo de participação das pessoas atingidas, de escuta, de oitiva mesmo das pessoas atingidas. Então, a partir de 2019, 2020, isso começou meio a deteriorar esse modelo. E aí a gente teve, realmente havia um problema sério das pessoas atingidas que queriam receber as suas indenizações. Mas, por um outro lado, houve uma monetização das relações. É todo mundo querendo dinheiro. E as empresas gostam muito de fazer isso. As empresas gostam de botar fogo, porque o dinheiro, ele é solução, mas ele também é um problema, porque ele costuma ser a raiz de muitos males, porque a briga pelo dinheiro, e assim, em algumas negociações a gente via claramente que a Fundação Renova, o Brumadinho, a Vale, queria fazer acordos com as pessoas no sigilo. Aquela lógica de dizer assim, olha, a ideia é salvaguardar a pessoa que recebeu, para as pessoas não saberem quanto que ela recebeu. Mas aí fazia uma proposta para a pessoa e dizia que ela tinha que manter sigilo. Mas às vezes criava para o indivíduo aquela ideia de que ele estava fazendo um acordo bom só para ele que estava sendo dado aquilo. Olha que jogo sujo. Porque se você coloca, ao invés de você fazer uma negociação aberta com todo mundo, você trabalha uma ideia de que as pessoas atingidas são incapazes de cuidar do seu
do dinheiro que vai receber, mas ao mesmo tempo você joga uma centelha ali, você cria uma desconfiança em todo mundo, fala assim, você tem que manter esse sentido dessa proposta. Isso são coisas que a gente tinha muita dificuldade nos territórios. E também tinha dificuldade das pessoas se sentirem atingidas, ou mesmo, em algumas situações, muitas pessoas correrem atrás, mesmo pessoas que estavam morando fora. E esse é um processo que, por outro lado, no início, tinha um primeiro benefício que foi conseguido, é o auxílio emergencial, uma atuação do Ministério Público Federal e do MPT lá do Espírito Santo, se conseguiu obrigar as empresas a pagar um auxílio emergencial, como se fosse um seguro-desemprego para as pessoas que perderam a sua atividade. Parece que em alguns lugares, ali em Periquito, no NAC, parece que alguém da Samarco mandou distribuir assim, aleatoriamente o cartão. Olha como aquela coisa é para trazer confusão. Aí fulano recebeu, aí ficava entre os atingidos aquela desculpa assim, você não é atingido, você é atingido. Essa discussão, e na verdade, se você é atingido, se você é afetado por um desastre, é você que sabe. Mas mesmo assim, na relação da pesca, tinha um problema, porque assim, tinha mulheres, as mulheres, que elas não iam pescar com os maridos, com os companheiros, ou às vezes elas não... Mas, por exemplo, elas iam limpar o peixe, elas iam... Né? É que essa ideia de criar esses marcos que só interessam a quem... a empresas, os empreendedores, que vão ter, vamos dizer assim, vão pagar menos. Mas você tem muitos casos de pessoas que vão longe. Sabe, se é lá no Rio que você tem condições de tirar a sua renda, e aí assim, você tem o pescador, você tem o faiscador, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, que é o faiscador, a gente tinha muitos ali mais na região de Rio Doce, Santa Cruz do Calvado, Barra Longa, Mariana, que são aquelas pessoas que, assim, os ex-escravizados, as famílias escravizados, sempre tinham essa possibilidade. Por exemplo, o Ritali, você tem a mineração de ouro, e as pessoas pegavam uma bateia, ou bateia, que é como se fosse uma baciazinha, ia para o rio e ficava ali tentando tirar ouro. A mesma forma da pesca, uma outra, e que todo mundo na comunidade pode fazer. Se você for desempregado, não tem o que fazer, famílias inteiras, às vezes, tira renda daqui e dali. Os faiscadores, ou garimpeiros tradicionais, mas eu prefiro usar o termo faiscadores, são também um tipo de comunidade tradicional. É claro que a comunidade deles, o vínculo já é outro, já é o vínculo pela pertença a essa categoria de trabalho, esse modo de vida. Mas se nada deu certo, às vezes você vai, trabalha, tem um emprego, mas depois você volta para essa atividade. Saiu do emprego, perdeu o emprego, você tem lá o rio, vai que dá sorte de achar, de conseguir. E a gente tinha no desastre do rio esse tipo de situação. É claro que a pesca no rio, as atividades de pesca lá na foz, no mar, a gente tem esse contexto. Foram vários obstáculos. Primeiro, uma atuação das empresas, seja por elas mesmas, no início da Samarco, seja por as suas terceirizadas, eu vou chamar de terceirizada a Fundação Renova, que ela foi criada no formato de fundação, mas ela continuou sendo apenas uma longa manos, um instrumento na mão das empresas que controlavam toda a forma de atuação da Fundação Renova. E aí, quando eu falo empresas, além dessa marca, a Vale e a BHP, elas sempre criaram embaraços, embora tenham firmado acordos, mas sempre criaram embaraços para cumprir esse acordo. Segundo, a gente teve outros desafios, porque houve um momento que houve uma atuação concertada de MPs, Ministério Público do Espírito Santo, Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Espírito Santo, Defensoria Pública de Minas Gerais, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho. Houve um momento de atuação bem conjunta, todo mundo ali de braços dados. Mas a gente acabou tendo momentos em que, a partir, inclusive, de atuação das empresas e de governos, a gente acabou havendo algumas quebras nessas relações. E, para mim, um ponto marcante foi quando a gente estava nos territórios, em negociações, em construções, dentro do sistema que foi criado, o sistema CIF, que é o Conselho Interfederativo, que tinha sido criado, o Comitê Interfederativo, que tinha sido criado no TETAC, e a gente estava utilizando esses instrumentos, e as empresas começaram a descumprir o que o Comitê Interfederativo decidia. E ao invés de a gente buscar que as empresas fossem obrigadas a cumprir em relação a vários temas, e com os estudos da Humble, do Lactec, já demonstrando algumas situações, a gente teve
é uma situação muito chata, muito triste, porque a gente teve e até isso puxado por uma promotora do Ministério Público Estadual, a gente teve a formação de Minas Gerais dos chamados eixos prioritários, que basicamente levou para a justiça decidir todas as questões. Ou seja, as empresas que tinham feito compromisso, ao invés delas serem obrigadas a cumprir o que elas tinham de obrigação, elas encontraram ali um amparo para deixar de cumprir as obrigações. E o que foi pior? Foi indicado, o juiz assumiu essa tarefa e ele designou peritos. E quem foram esses peritos? Peritos que foram com um olhar supostamente técnico, mas ao fim e ao cabo me pareceu que era uma forma de desfazer em favor das empresas alguns acordos que a gente já havia conseguido nos territórios. Então, por exemplo, a gente tem um problema que é, onde tem mineração, a gente tem, sempre a gente vai ver isso acontecendo, e agora mesmo, essa semana, semana passada eu tive a oportunidade de falar numa ação proposta por uma comunidade indígena, quanto uma empresa que faz mineração de lítio em Araçuaí, e a situação é semelhante. Por exemplo, as pessoas no interior constroem suas casas segundo o modo de construir as casas no interior, nas cidades pequenas. Então, Barra Longa, as pessoas construíram as casas pensando que estavam construindo casas numa cidade onde você não tinha um movimento de carros, um movimento de caminhões tão extenso, então você não ia fazer uma estrutura de uma casa, você faz segundo o modo de construtivo, que é aquele modo ali do lugar. E o que aconteceu? Os caminhões, o intenso fluxo de caminhões da reparação fez com que muitas pessoas tiveram danos nas estruturas das casas. E a gente estava na negociação sobre isso, e todo esse processo que já estava sendo avançado para ter, inclusive, uma autogestão das comunidades em relação às medidas que deveriam ser feitas, porque se eu tenho que fazer uma reforma na minha casa, eu tenho que fazer. Alguns casos, a Renova assumia para fazer e fazia modificações totais na estrutura da casa, que não era o que a pessoa queria nem o que ela esperava. Mas isso foi uma coisa que, um acordo que estava sendo construído, que estava sendo gestado também dentro do Conselho, do Comitê Interfederativo, através da Câmara Técnica competente. Isso foi jogado por terra. Eu hoje até não sei como a questão está resolvida em relação às trincas nas casas de Barra Longa ou às trincas nas casas de outros lugares. Mas foi um exemplo para mim de uma desconstrução, de uma atuação da justiça que beneficiou apenas as empresas, as devedoras, né? Então isso para mim são pontos graves de uma atuação que deixou de ser uma atuação de legitimados, de substitutos processuais. Porque se você está como substituto processual de um legitimado extraordinário e está ainda a campo, você não pode fazer... esses acordos, eles precisam ser discutidos com quem lá na ponta vai ser sofreu o dano, real impactado, real atingido, real afetado. Na nossa página do Ministério Público Federal, vocês podem fazer isso depois. Tem lá, se vocês procurarem casos Samarco, aí tem a lista dos documentos que foram produzidos. Aí começou o primeiro documento, o TETAC, que eu não sei se o TETAC não é nosso, então o TETAC não está lá. Eu não sei se está. Mas os nossos documentos foram o TAP, do tempo que eu estava, o aditivo ao TAP e o TAC-GOV. O TAC-GOV seria o TAC governança da reparação, e tudo isso para fazer uma repactuação. Tudo seria na lógica de TAC, mas só que a gente não chama de TAC, porque o TAC normalmente ele é resolutivo de tudo, né? Em princípio, você espera. Ali era um termo de acordo preliminar. Só que depois, aí, quando foi assinado o TAP, os movimentos sociais, a academia e os atingidos, eles... Atingidos, por exemplo, existe um movimento chamado MAB, Movimento Atingido por Barragem. A própria Igreja Católica tem os movimentos Caritas, mas tem vários movimentos sociais, Conselho Pastoral dos Pescadores, a Comissão Pastoral da Terra. Eu acho interessante depois vocês pegarem, porque o Matheus participou, mas vocês não devem ter participado. O pessoal ligado à Igreja Católica, todo ano tem a Romaria das Águas. Então... aí a gente tem essa coisa bacana, mas não é só a Igreja Católica, por exemplo, metodistas participam também, lá em Valadares tinha uma aproximação muito grande da Igreja Metodista, de uma liderança metodista lá, e eu não sei dizer de todos os outros, mas a gente tem
também grupos de muitas faculdades e universidades, tem também os chamados, como que eu vou chamá-los? São coletivos que se formam, grupos de extensão e pesquisa de várias faculdades, universidades, a UFOP tem o GEPSA, o FJF tem os dela, que agora me fugiu o nome, a UFMG tem o GESTA, e o Federal do Espírito Santo também teve, trouxeram essa discussão, e aí foi feito um novo documento chamado Aditivo ao TAP. Você tem o TAP, que é o termo de acordo preliminar, e o aditivo ao TAP. Porque pelo TAP ia ser contratada uma empresa, uma entidade, para fazer esse aspecto da aproximação com as pessoas atingidas, fazer esse trabalho que seria o socioambiental. A Humble ia fazer o estudo dos programas da Renova, mas a questão da mobilização dos atingidos, a organização dos atingidos para a luta pela reparação, ela seria feita com essa entidade. E aí, a partir das críticas da sociedade civil, a crítica dos movimentos atingidos, das universidades, que a gente conseguiu fazer o aditivo ao TAP, que levou à contratação da Fundação Getúlio Vargas para fazer a parte dos estudos sociais e do Fundo Brasil de Direitos Humanos para fazer a mobilização dos atingidos, a organização das comissões de atingidos. E aí eu e Carol, nós fomos para o território junto com o Fundo Brasil e depois em parte também com a Fundação Getúlio Vargas, nesse processo de trabalhar com os atingidos a construção das comissões locais de atingidos. Em cada município, a ideia seria para mostrar para os atingidos como era importante que eles se organizassem. Aqui eu vou fazer um parágrafo, um parênteses só para vocês. Quando a gente tem disputas, como essa do caso do Rio Doce, a gente também tem uma disputa no plano do chamado léxico, na escolha das palavras para se referir. As empresas sempre usavam aquela coisa, se é desastre, se é crime, se é acidente, né? Isso tudo é uma questão de léxico, mas que demonstra muito bem de onde que a pessoa está enxergando, de onde ela está vendo. Então esse é um ponto que é bem interessante na hora que a gente vai tratar dessas temáticas. Quais as palavras que a pessoa escolhe, né, para dizer, talvez se referir ao mesmo assunto, mas a partir de qual olhar que ele vem. E aí as empresas sempre usaram muito, a Fundação Renova, uma linguagem que é técnica deles, que é o impactado. E o MAB, o movimento dos atingidos por barragens, e o MAN, que é o movimento dos atingidos por mineração, preferem usar o termo atingidos. Na literatura, se usa mais o termo, mas aqui a gente usa menos, os nossos vizinhos latino-americanos usam o termo afetados. Então esse termo afetados talvez seja até um termo melhor, porque assim, o atingido acaba tendo esse aspecto político da forma como o MAB utiliza. Mas como os dois termos que mais estavam sendo usados no Brasil era impactado ou atingido, então vocês estão me ouvindo falar sempre atingido, porque se eu trabalho com os atingidos e se os atingidos se entendem assim e preferem esse termo ao impactado, né, eu prefiro usar o atingido, mas também o afetado é bem usado nos outros países da América Latina, porque é um termo mais comum lá para eles. Aí eu acho que isso é interessante a gente pensar. Vocês estão pensando aqui em fazer a extensão, vocês vão perceber isso. No direito você vai ter sempre assim. A forma da pessoa se posicionar está muito ligado ao seu vocabulário. Ao vocabulário você sabe com quem você está falando. Ou, inclusive, aquela lógica de dizer que as pessoas não sabem falar. Né? As pessoas falam tudo errado, não sabem nem falar, não sabem conversar. E, às vezes, é um discurso utilizado para silenciar.